Pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe. Nosso grupo vai falar sobre o ambiente organizacional na empresa. E para iniciar, eu vou falar sobre o conceito de benchmark. O conceito de benchmark é a empresa fazer a avaliação dela dentro do mercado, comparando com as suas empresas concorrentes. A necessidade é basicamente ver se os seus processos, os seus métodos que são utilizados na empresa fazem sentido com o que o mercado está atuando no momento. Para isso, eu vou trazer na prática o caso da Xerox, que aconteceu na década de 70, onde a empresa percebeu uma queda no seu mercado de 49% para 22%. E aí, foram verificar o que havia acontecido e perceberam que empresas japonesas haviam entrado no seu mercado e estavam vendendo os mesmos produtos que eles comercializavam com um custo, com um preço menor do custo que eles tinham apenas para comprar os seus insumos. Ou seja, não fazia muito sentido para aquele momento. Por isso eles tiveram que contratar uma consultoria, fazer propriamente dito o benchmark com essas empresas e entender o que essas empresas já estavam aplicando e o que elas estavam deixando de aplicar. Após feito isso, pôde-se perceber uma reestruturação na fabricação dos seus produtos, a melhoria na armazenagem e uma redução de custos pela metade dentro da empresa. Isso trouxe também um aumento na produtividade. Dessa forma, a gente pôde perceber que o benchmark trouxe uma melhoria na relação entre a empresa e o ambiente que a empresa está inserida. Agora eu vou falar um pouco sobre o ambiente internacional propriamente dito. Forças e instituições externas são o que fazem, podem influenciar nesse ambiente internacional, que são basicamente fornecedores, o governo, sindicatos, entre outros. E isso dentro da estrutura de ambiente, pode-se perceber que existem várias outras dimensões fundamentais, que é a parte de capacidade, ou seja, o crescimento que a empresa pode ter, a volatilidade, se é um ambiente estático, que não tem uma grande concorrência, ou se é dinâmico, se existe uma concorrência bem maior e a empresa tem que estar se reinventando o tempo inteiro. Outro ponto é a parte da complexidade, se é heterogêneo ou homogêneo, se existe muita particularidade dentro das empresas, desse mesmo ramo, desse ramo que a empresa faz parte, ou se são empresas mais simples, e aí implica também a parte da concorrência. Se existe um grande fator dos seus concorrentes agindo e forçando com que essas empresas tenham que buscar sempre a melhoria dos métodos e melhoria também dos seus processos. Eu trouxe aqui esse modelo tridimensional do ambiente que mostra basicamente que se existe dentro do mercado uma abundância de concorrência, uma abundância de oportunidade e não existe uma grande concorrência, a empresa está dentro do quadrante que não existe muito que se melhorar. Claro que se uma empresa pode crescer muito mais, mas dá espaço para erros da empresa e está dentro também da parte que é estável, ou seja, ela não precisa estar sempre correndo atrás da melhoria. Enquanto que se a oportunidade é escassa, um mercado que não tem muito que se explorar, aí existem muito mais empresas que vão tornar o ambiente dinâmico e complexo, ou seja, forçando com que os executivos dessas empresas tenham que sempre estar se inovando dentro da empresa. Agora, as principais fontes de certezas ambientais, como eu já tinha falado, que é a parte de clientes, que é aquela coisa, existe uma variedade de gosto, ou seja, se eu crio um produto, eu tenho que fazer com que isso chame a atenção da clientela e, ao mesmo tempo, não é certo que eu consiga, ou seja, vai existir uma incerteza. A parte de concorrentes, que é justamente a mudança de estratégia, que vai forçar com que a concorrência busque sempre estar se reinventando, como eu já falei, para poder estar sempre à frente da empresa, da concorrência. A parte de fornecedores, que vai dar matéria-prima das pessoas e investimentos, ou seja, a empresa precisa da matéria-prima e isso faz com que a empresa dependa desses fornecedores e eles, esses fornecedores acabam tendo controle também dessas empresas, ou seja, a empresa é mais
um ambiente que a empresa tem que estar bem colocado, senão pode aumentar seus custos e piorar seu resultado. A parte de pessoas, que é também a parte de controle, de fazer políticas que estimulem o trabalho, a produtividade dentro da sua empresa, e a parte de investimentos, que é basicamente capital, de você trazer sócios para a sua empresa que investam na sua ideia, que façam com que a empresa detenha o valor necessário para determinado investimento. E aí a parte do governo, que é a parte de incertezas, e linkando com leis. E aí tem um exemplo, né, que o governo pode criar leis, como por exemplo para PCDs, para pessoas com deficiência, que faz com que a empresa tenha determinada cota. Isso de uma maneira pode afetar a produtividade e no mesmo segmento vai aumentar os custos e não vai atingir a mesma produtividade, certo? Agora a parte de mídia, que Pedro vai falar um pouco para vocês. Bom, a parte de mídia, ela vem num complemento do que ele vinha falando sobre as incertezas ambientais. A mídia é mais uma das incertezas ambientais, e no mundo que a gente vive, um mundo muito globalizado, um mundo muito conectado, a gente vê que as mídias ganham cada vez mais relevância. E por que a mídia ganha mais relevância? Porque ela tem um poder de influência gigantesco na sociedade da gente. Então, cada dia a mídia ganha mais relevância porque ganha espaço. As pessoas estão consumindo notícia, consumindo informação 24 horas por dia. Então, a exposição da marca, que é o segundo tópico apresentado aqui, ela é impactante nos dois lados da moeda. Ela pode ser uma influência extremamente positiva para a empresa, pode ser uma vantagem competitiva no mercado, se ela for positiva, do mesmo jeito que ela pode ser destruidora dos objetivos organizacionais se for exposição negativa. A gente tem um exemplo bem latente e bem recente, que é o da Operação Carne Fraca. O que é que acontece na Operação Carne Fraca? As empresas envolvidas ficaram muito manchadas na sociedade brasileira, e isso afetou em larga escala toda a estrutura de negócio do Brasil. Então a gente reduziu a exportação, a gente perdeu confiança, perdeu inclusive respeito dos consumidores, que acabam procurando outras alternativas para fugir das empresas que estavam envolvidas no escândalo. E também, além dessa interferência da mídia que eu citei agora, tem os interesses especiais. Como é que esses interesses especiais funcionam? São grupos que têm objetivos mais direcionados. A gente pode citar, as empresas elas têm que levar em consideração a exposição negativa. Então, por exemplo, a empresa de cigarro, o fabricante de cigarro, ele tem que compreender que a organização de saúde vai agir, vai tentar coibir o uso da substância química por motivos de saúde. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde tem metas para a redução do consumo de cigarro, tanto no Brasil quanto no planeta. Então, tem mais um segmento, é a sondagem ambiental. Como a sondagem ambiental funciona? É uma triagem de uma grande quantidade de informações para detectar tendências, monitorar concorrências e criar cenários. Então, o que é que a gente acaba fazendo? A gente prospecta o que está acontecendo no mercado, a gente identifica tendências e, o principal, a gente se antecipa ao que o mercado propõe, ao que os nossos concorrentes estão fazendo. Então, a sondagem ambiental busca fazer com que a empresa ela adote uma postura mais proativa no mercado e deixe de ser tão reativa. Então, é não esperar acontecer, é não esperar a concorrência ganhar espaço para poder reagir, é se antecipar, é prever e ser inovador dentro do mercado a partir disso. Então, ratificando o que eu falei, busca antecipação aos movimentos do mercado e desenvolver técnicas para monitorar mudanças ambientais. Ou seja, busca compreender toda a estrutura da organização, tanto internamente quanto as tendências dos concorrentes e a tendência do mercado. Então, o último tópico aqui é se antecipar uma oportunidade. A gente precisa se antecipar, a gente precisa inovar, ok? Então, a sondagem ambiental tem algumas ferramentas de sondagem. São 4 ferramentas principais: inteligência competitiva,
desenvolvimento de cenários, previsão e benchmarking, e a gente vai explicar cada um desses pontos agora. Começando por inteligência competitiva. A inteligência competitiva é buscar no mercado o que é que está acontecendo. Então, entender quem são nossos concorrentes, o que eles fazem e como o que eles fazem nos afeta. Então, entender o mercado é fundamental para a empresa. E, inclusive, dentro do capítulo que nós estamos apresentando, encontra-se um estudo que afirma que 95% das informações dos concorrentes estão disponíveis. Então, a gente não necessita de nenhum tipo de espionagem organizacional para poder capturar essas informações. Então, essas informações elas podem ser obtidas através de anúncios, de relatórios gerenciais, de matérias, de comunicados, de relatório ao governo. Algumas empresas ainda divulgam o seu balanço, então isso fica mais aberto. Em alguns casos, empresas de tecnologia têm a tendência de pegar tecnologias de outras organizações, abrir essas tecnologias, por exemplo, um mouse revolucionário. Então a empresa abre o mouse para tentar entender o que a concorrência está fazendo, para ver se pode se inserir nesse mercado de uma maneira mais competitiva, se há alguma lacuna para a empresa ser mais competitiva. Então, a inteligência competitiva também dá embasamento para se antecipar e não apenas reagir. Então, esse é um ponto que a gente bate muito nessa tecla, porque as empresas, no mundo da gente, as coisas funcionam de um modo muito dinâmico. Então, é fundamental a gente não ter uma postura reativa. O reativo, hoje em dia, no mercado, perde muito espaço, certo? Dando seguimento, tem também o desenvolvimento de cenários. O desenvolvimento de cenários é outra coisa bem importante dessa análise, dessas ferramentas. Porque como é que funciona o desenvolvimento de cenários? O cenário é uma visão consistente sobre como tende a ser o futuro. Então as organizações, elas selecionam, claro que a gente vai ter uma gama de informações gigantesca e infindável. Se a gente for observar individualmente cada uma delas, a gente não vai ter como ser efetivo nos nossos objetivos. Vai ser um gasto muito grande de tempo, vai ser um gasto muito grande de recursos e que talvez não tenha um resultado tão nítido. Então, o desenvolvimento de cenários, ele propõe que a gente capture alguns cenários mais interessantes, alguns cenários mais prováveis e dentro desses cenários a gente analise, certo? Dentro desse conjunto delimitado, a gente analise e desenvolva o que é que pode acontecer. Então, o desenvolvimento de cenários ele serve para reduzir as incertezas. Ou seja, eu vou colocar quatro cenários distintos, um positivo, um negativo, um sendo pessimista, um sendo otimista, e vou entender como eu vou agir em cada um deles. Então, eu preciso destrinchar cada um deles para que eu possa compreender como a empresa deve se comportar, como a empresa deve reagir dentro de cada uma dessas situações. Então é vir para cenários e elaborar direcionamentos estratégicos para cada uma dessas hipóteses, como eu falei. Então, um exemplo, também, do mesmo jeito que a gente falou da operação carne fraca, tem um exemplo bem atual que, a gente caminhando um pouquinho para trás, os boatos da reforma trabalhista, que hoje se concretizaram, não são mais boatos, certo? Mas as empresas, quando começou a ter essa especulação da reforma trabalhista, da flexibilização das leis trabalhistas, as empresas tiveram que passar por essa etapa aqui, por desenvolver cenários. Então as empresas precisaram entender o que é que elas precisariam fazer em cada um desses cenários. Por exemplo, o que é que a empresa poderia fazer para antecipar se a reforma trabalhista se consolidasse? Como se comportaria a oferta de mão de obra? Como isso impactaria nos meus custos? Se continuasse da mesma forma, com a mesma incidência tributária, com a mesma rigidez das leis trabalhistas, como a empresa teria que se comportar? Certo? Mais uma das técnicas é a previsão. Previsão são dados passados para prever resultados futuros. Então, na previsão, a gente vai caminhar um pouco mais rápido. Vou falar um pouco sobre previsão de receita. Então, a previsão de receita funciona da seguinte forma: a empresa precisa entender qual é a expectativa dela de receita das mais diversas fontes, o que é que ela vai ter de recurso proveniente de suas atividades para poder custear. Então, através da previsão de receita, ela pode estimar seus custos, ela pode fazer um planejamento, ela pode encaixar um orçamento dentro disso aí. E sobre previsão tecnológica,
Daniel vai falar um pouco mais para vocês. Boa noite, eu vou falar aqui começando aqui sobre previsão tecnológica. Bom, previsão tecnológica basicamente é quando a empresa ela prevê as novas tecnologias que surgirão no mercado e também quando elas serão economicamente viáveis, porque muitas vezes a tecnologia surge, mas ela ainda não é economicamente viável. Por exemplo, uma empresa de hambúrgueres agora criou um hambúrguer que é totalmente artificial de frango e isso traz uma vantagem imensa, já que não vai desmatar, não vai ter abates. Sendo que também ela falou que economicamente viável só vai ser em 2041. Enfim, as empresas precisam estar sempre atentas nesse mercado e... Sim. Benchmark é uma ferramenta de sondagem ambiental, como o Felipe já falou um pouco, é um elemento essencial da gestão de qualidade total e a ideia é basicamente analisar e copiar determinado método de operação de referência no mercado. Uma empresa tem um processo que não é muito bom, então ela copia da empresa que é a referência no mercado. Pode passar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre... Falar aqui um pouquinho sobre como se dá o processo de benchmark, ou seja, as etapas que se dão no processo de benchmark. Primeiro que vai ter a formação da equipe que vai realizar o benchmark. Logo em seguida, a empresa, essas pessoas que formaram a equipe vão analisar qual é o processo necessário dentro da empresa para se realizar o benchmark. Vão analisar dentro do ambiente externo qual é a empresa que pode ter o melhor processo, ou seja, que é referência nesse processo, e vão buscar uma forma de coletar esses dados. A segunda parte, vão coletar os dados internos, ou seja, como é o processo que se dá dentro da empresa, quais são os problemas desse processo, as etapas que se dão nesse processo e em seguida vão coletar os dados externos, ou seja, da empresa que é referência no mercado. Após isso, eles vão analisar esses dados para identificação das diferenças, que são chamadas lacunas de desempenho. Eles vão comparar esses dois dados e ver entre essas duas empresas quais são as diferenças e determinar quais são as causas dessas diferenças que levam às lacunas de desempenho. Por fim, vai haver a fixação de metas de desempenho, que essa empresa que montou um benchmark vai tentar ultrapassar o desempenho da empresa referência e vai ser implementado um plano de ação. E vai ser sempre controlado, esse plano de ação vai ser verificado se consegue uma meta de desempenho. Aqui são algumas empresas que já utilizaram o benchmark. Bom, como o Felipe já falou, a Xerox foi uma empresa que utilizou muito o benchmark. Ela utilizou da Toyota os processos industriais, pegou da American Express faturamento. A HP ela utilizou a parte de pesquisa e desenvolvimento e da P&G ela utilizou a parte de marketing. Ela copiou muitas empresas. A Southwest Airlines ela utilizou a parte de descarregamento de pessoas e malas e a preparação para o avião ela buscou na Fórmula E500, na Fórmula pit stop deles. E a IBM, que ela buscou nos cassinos de Las Vegas os processos pelos quais a empresa verificou que não está sendo roubada pelos seus próprios funcionários, já que isso é uma coisa que ocorre bastante nos cassinos e ela já era uma referência nesse mercado. Ética na sondagem ambiental. Vamos lá, então será que existe ética na sondagem ambiental? Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu não vou dizer se eu acho ético ou não, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, contratação de colaborador em empresa concorrente para obter informações. Por exemplo, uma empresa de tecnologia contrata um programador da Dell e nesse processo de contratação existiam várias outras pessoas que tinham um desempenho parecido, um currículo parecido com ele, mas ele foi contratado exclusivamente porque ele era da empresa concorrente. Ou seja, ele vai trazer informações essenciais para dentro da empresa. Então, será que isso é ético? Outro, em entrevista numa empresa concorrente apenas para obter informações. Quando o chefe manda, rapaz, vai lá naquela empresa concorrente, eu quero que você participe dessa entrevista como se fosse um funcionário entrar na empresa e obter o máximo de perguntas dele, o máximo de informações possíveis que você conseguir. Por último, também é muito comum se disfarçar em feira de exposição para obter informações concorrentes. Os colaboradores, o gerente da empresa manda os colaboradores irem numa determinada feira de exposição do concorrente, chega lá disfarçado como se fosse uma pessoa normal e começa a fazer inúmeras perguntas sobre os novos produtos que vão surgir, o que é que eles querem do mercado, enfim.
E agora a Renato vai falar um pouco aqui. Um grande ponto interessante desse capítulo é relacionado às estratégias utilizadas pelos gerentes no ambiente organizacional. Seria muito bom, muito interessante que todo gerente tivesse sempre o menor cenário dentro das empresas, mas isso não é o que acontece. Existem muitas incertezas em relação ao clima, e aí a gente vai falar aqui algumas estratégias que os gerentes geralmente podem utilizar dentro das empresas. As estratégias se subdividem em estratégias internas e estratégias externas. As estratégias internas são as que a empresa se altera internamente, alterando suas ações para que ela consiga se adequar ao ambiente. Já as externas, ela fala em relação à alteração do ambiente, da empresa alterar o ambiente que ela está trabalhando. As estratégias internas, elas se dividem nesses 6 tipos. Primeiro, que a gente colocou, que a gente leu no texto, é a alteração de domínios, que é quando, por exemplo, a empresa ela trabalha num ramo, sei lá, consultoria, auditoria, por exemplo, um exemplo qualquer, e aí ela começa a ver que a parte de consultoria ou a parte de auditoria não está dando muito dinheiro, ela está tendo mais prejuízo do que lucro, ela está tendo mais gasto do que deveria ter, e aí ela simplesmente escolhe, não, agora eu não vou mais ser consultoria e auditoria, agora eu vou ser só auditoria. E aí um ponto que rola muito nessa questão dessa estratégia é que por vezes as empresas procuram, por exemplo, quando vão mudar do ramo, da parte que elas trabalham em cima, elas procuram, por exemplo, ramos que não são sindicalizados ou que não tem muitas leis em cima trabalhistas, ramos que elas percebem, por exemplo, que a legislação é um pouco falha ainda, e aí dessa forma elas se utilizam dessa estratégia para se desenvolver e conseguir melhores resultados. O segundo ponto é o recrutamento, mas no caso do recrutamento que eu li pelo menos no texto, fala muito mais em recrutamento seletivo, que é basicamente o que acontece quando, sei lá, o presidente do Banco Central foi demitido, saiu do cargo, e aí vem um banco e contrata ele. Esse recrutamento não é um recrutamento qualquer, não é porque ele tem algum conhecimento a mais, e sim porque ele sabe como agir juntamente ao Banco Central, se ele entrar numa estrutura num banco, por exemplo, num banco de crédito. Ou, por exemplo, uma coisa que se vê muito na mídia, quando você trabalha para o governo durante muito tempo e vê uma empresa privada e lhe contrata. Por quê? Porque aquela empresa talvez ela precise de pessoas que tenham esse conhecimento. E aí ela contrata esse tipo de pessoa porque ela sabe como lidar, talvez ela tenha até influência, que aí se mistura um pouco com o que o Daniel falou, referente à ética. Tem a questão da absorção do impacto, que aí o texto ele exemplifica falando de estoque. Sei lá, uma empresa de de cadernos, ela precisa de papel para produzir seu produto, mas dá algum problema, e aí com celulose e com a própria produção de papel, e aí o que ela faz? Ela, ao invés de esperar que tenha esse problema, essa alta, essa baixa no preço, ela simplesmente compra um estoque absurdo de papel, e aí independente do futuro, de ter problema ou não na produção do papel, ela continua trabalhando da mesma forma. Ou seja, ela não tem que parar a produção ou ela não tem algum tipo de problema com a produção. Uniformização, que é, por exemplo, que ele fala no texto, um exemplo bem bom relacionado a jogos de futebol. Durante o ano, alguns jogos são mais caros do que outros. Jogos no começo do campeonato são mais baratos do que no final do campeonato. Por quê? Porque eles geram por exemplo, os jogos da final valem mais, então as empresas sabem que elas podem ganhar mais dinheiro com isso. O outro é o racionamento, que é quando a organização ela utiliza critérios para atender os seus clientes, ou seja, sistema de fidelização, por exemplo. Você está na época de pico dos correios, sei lá, e aí, não falando do Brasil, mas enfim, em outros lugares, e aí se você for o cliente ouro, você vai ter uma entrega mais rápida e vai ter a garantia da sua entrega. Já se você for um cliente bronze ou um cliente avulso, você vai demorar mais a receber ou a enviar essas entregas. E a dispersão geográfica, que é quando uma empresa ela para e pensa, a gente pode influenciar melhor o mercado, pode trabalhar melhor no mercado, a gente pode sair da cidade que a gente está hoje para uma outra cidade ou para um outro país, porque ali a gente vê que a oportunidade vai ser melhor, os custos vão ser melhores, talvez até a imagem que ela passa sejam melhores, e aí a empresa faz justamente essa mudança. Falando um pouco das estratégias externas, o livro coloca essas 4 estratégias principais, que é a propaganda, que todo mundo sabe, todo mundo vê, as empresas fazem bastante propaganda, Unilever, Coca-Cola. Coca-Cola ninguém para de beber, todo mundo no mundo
conhecem a Coca-Cola, mas nem por isso eles param de fazer propaganda. Então isso é uma estratégia muito grande para ficar na cabeça do consumidor de fato e para que ele consiga, mesmo como que ele consiga estar sempre na cabeça do seu consumidor. Computação é um outro ponto que ele coloca no livro, que é justamente utilizar as pessoas que estão na empresa como fonte de... posso falar? Esqueci essa. Associações. É quando as empresas se associam. Ou seja, a Perdigão se junta com a Sadia, se formam grandes conglomerados, ou a empresa de carro se junta com a empresa de tecnologia, fazendo com que seus serviços fiquem muito melhores. E aí, eles terminam por essa fusão, fazendo produtos melhores, tendo facilidade de mercado, facilidades tecnológicas. E outra questão que também existe, e aí vai muito em questão da ética que foi falada anteriormente, é o lobby. Que as empresas que se utilizam do seu poder para ganhar melhorias, por exemplo, na ação do governo. Sei lá, uma empresa está agindo um monopólio, feito o texto fala da Microsoft, e todas as empresas de tecnologia da época se juntaram e começaram a pressionar o governo. Com toda a sua pressão de ter uma grande parcela do mercado, eles conseguiram retirar esse monopólio e conseguiram avançar essas negociações, que é uma coisa que a gente vê muito no futebol, por exemplo. E não é uma coisa que está investigada e tal, mas todo mundo vê, que antigamente na seleção brasileira, tais jogadores eram contratados e tal, enfim. Agora, nosso amigo Gustavo Augusto vai falar aqui a parte dele. Beleza, valeu então. E aí, galera? Vou falar muito assim, tentar exemplificar, colocar na prática o que Renato trouxe aqui de incertezas ambientais. Bom, todo gerente ele lida com incertezas, lida com riscos, né? E ele precisa tomar algumas decisões. E aqui o capítulo traz um pouquinho de como o gerente, em algumas situações, pode tomar algumas atitudes para diminuir essas incertezas e tomar uma decisão mais estratégica, vamos dizer assim. Então, é muito isso, adequando fontes de incertezas em ações estratégicas. Para exemplificar, a gente tem essas três fontes aí, por exemplo, quando envolve sindicatos, né? Quando a empresa ela tem um grande porte, por exemplo, e ela tem sindicatos fortes também, que ali em algumas decisões eles podem influenciar em algumas atitudes ou em algumas influenciar a empresa a ir para algum caminho. Por exemplo, quais são as atitudes que podem ser interessantes que a empresa tome para diminuir essas incertezas? Um caminho bastante utilizado, como o professor Otto já explicou em algumas aulas, a participação, a entrada em algumas fábricas, em alguns países onde os sindicatos e a mão de obra ela não tenha esse conglomerado, essa força trabalhadora, essa força de mão de obra muito grande, que é o caso de algumas empresas que estão passando a se instalar na África. A África é onde o povo trabalhador ainda não tomou essa parte de união, não se organizou para tentar infringir algumas regras que as empresas privadas ensinam. E aí o que acontece é que algumas empresas passam a tomar essa decisão mais estratégica e abrir mercado nesses países. Outra forma bem positiva que algumas empresas tomam, uma empresa mesmo que eu já trabalhei, é de contratar pessoas estratégicas do sindicato para suas empresas, trazer uma remuneração um pouco mais avantajada, mais impactante, e trazer esses funcionários que exercem uma influência política muito grande no sindicato passarem a trabalhar nas empresas. E isso ajuda bastante nessa relação. Outra fonte são os fornecedores, que algumas pessoas já falaram no grupo, que é muito importante se atentar a algumas formas de você lidar com os fornecedores. Foi um caso muito importante que aconteceu no Walmart, com um dos seus fornecedores, que eles tinham um fornecedor específico para a parte de extrato de tomate. O fornecedor era um fornecedor pequeno, e com o longo do tempo, esse fornecedor no Walmart, como é uma grande rede de varejo, foi demandando muito desse fabricante. O fabricante ele foi apenas fornecendo para o Walmart, aumentando a sua produção de maneira brusca, muitos funcionários, e até que o Walmart tomou a decisão
de não comprar mais desse fornecedor. E aí o fornecedor perdeu o seu grande cliente e nessa forma aí esse fornecedor de extrato de tomate quebrou e é um case aqui, é um case regional mesmo aqui do Nordeste e teve um grande impacto, a empresa chegou perto da falência, mas conseguiu com alguma contenção de gastos voltar ao mercado que está voltando aos poucos gradativamente. O outro ponto é o da concorrência. Como é que você deve lidar de forma estratégica com a sua concorrência? O capítulo traz um pouquinho de você tentar ser estratégico nesses novos mercados onde você atua. Então, você tem que também tomar cuidado, mesmo que seu produto possa ser um produto muito bom, mas tomar cuidado com os seus concorrentes. Não entrar em mercados onde a concorrência vai ser muito brusca e com a simples estratégia de outro concorrente pode quebrar o seu mercado, pode quebrar o seu produto e você não ter mais demanda e não ter mais força de mercado para competir com essas outras empresas. Bom, e outra é ajustando práticas gerenciais a diferentes culturas nacionais. Com essa globalização, algumas empresas elas passam a ter sedes em outros locais, em países diferentes, e acaba tendo esse choque cultural muito grande. E é muito importante que os gerentes eles tenham isso em mente e passem a tomar algumas ações. Duas delas que o capítulo cita é o individualismo contra o coletivismo. O que a gente pode pensar nessa forma, né? O caso de... Não, pausa aí, eu vou contar essa parte. Não tem pausa. Não existe isso não, porra. Vai, Caralho. Bom, o individualismo e o coletivismo. Algumas empresas elas elas têm essa cultura, né, de pensar de forma individual. Vou dar um exemplo. A empresa que eu trabalhava, ela tinha sede no Brasil, a empresa onde a matriz dela fica no Brasil e abriu algumas sedes em outros países, cresceu bastante. O que acontecia? Alguns países vizinhos que não eram filiais à empresa, eles tinham um senso dentro da empresa individualista, não que cada pessoa só pensasse em você, mas eles passam a tomar o seu país como diferente. Então ele tinha a visão do todo da empresa como um todo dentro do seu país como individualista. Isso aí tem uma grande... acontece bastante em países aqui sul-americanos, onde eles pensam muito neles. E acaba isso prejudicando as atividades do dia a dia da empresa, quando algumas informações devem ser passadas com rapidez, ou perde muito aquele senso, que é o contraponto do coletivismo. Então, assim, ele perde o senso de aquela outra empresa, que é a minha empresa, que está sediada em outro país, ela joga junto comigo. Então, eles passam a se ver como concorrente dentro da própria empresa. Isso perde muito a empresa, os gerentes têm que ter essa visão e tentar, com algumas ações culturais, tentando mudar a cultura da empresa, passar com que o grupo como um todo tenha essa visão do coletivo. O outro ponto é a aversão à incerteza. Em alguns países, a incerteza gera bastante insegurança em algumas pessoas, o que demanda, que gera também uma improdutividade e uma baixa nas atividades do dia a dia. Então, países, por exemplo, como a França, tem essa estabilidade, essa estrutura estável que não permite muitas empresas ousarem nas suas atividades, nas suas formas de trabalho, porque isso pode prejudicar bastante a produtividade dos seus funcionários. Países, por exemplo, como os Estados Unidos, têm essa incerteza assim, como algo normal. Tem empresas, por exemplo, como a Google, o Facebook, eles lidam com incerteza o tempo inteiro e estão habituados a isso. Já é uma cultura do país. Então, essa aversão à incerteza também tem que ser um ponto de atenção a gerentes, diretores das empresas, quando eles forem tomar algumas decisões. Certo? Rafael vai continuar. Boa noite, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho sobre sensibilidade social. Hoje em dia, nós podemos ver que muitas empresas elas
As instituições estão investindo mais em programas sociais porque elas sabem que as pessoas se interessam por isso, certo? Então, nós temos dois tipos de visão, a visão clássica e a visão socioeconômica. A visão clássica seria aquela visão mais antiga das empresas menores que só pensam em lucro a curto prazo, certo? Elas não ligam para o que é certo para a sociedade e sim no seu lucro. O livro diz que os gerentes dessas empresas, eles entendem que eles só têm um cliente, que é o acionista, eles só pensam em cifras. Já a visão socioeconômica é uma visão mais atual, né? Acho que a grande maioria das empresas grandes hoje em dia, elas enxergam o mundo assim. Elas veem que não só os acionistas são seus clientes, mas também a sociedade como um todo. Eu diria que aqui temos várias empresas, eu vou citar duas indústrias, que é a Alcoa, que ela investe bastante na comunidade ao seu redor, e a Gerdau também faz isso, certo? Eu trouxe aqui 3 palavrinhas para ajudar a ficar mais claro isso. A obrigação social seriam aquelas empresas menores, certo? Empresas familiares, empresas menores, que elas só se importam com o curto prazo e elas também só se importam em satisfazer suas necessidades econômicas e legais, certo? Já a responsabilidade social seria um avanço da obrigação social. Seriam as empresas que elas se preocupam com a sua responsabilidade econômica e legal, mas elas também se preocupam com a ética. Elas se preocupam em fazer o que é certo para a sociedade. E a reatividade social seria o último nível, em que além de ter todos os pontos da obrigação social, que é se preocupar com a economia da empresa e com a parte legal e a parte da responsabilidade social, que é ter ética, ela também é bem adaptável à população que ela está inserida, né? Se a população muda, ela também muda. Ela muda de acordo com a população local. Então, falar um pouco sobre qualidade. A ISO 9000, acho que todo mundo conhece, certo? Ela é um certificado de qualidade que ela diz que todas as etapas da empresa são padronizadas. Isso não significa que o resultado final vai ser bom. A grande maioria das vezes mas isso não significa que o resultado final vai ser bom. Significa que todas as etapas são padronizadas, certo? E por que mercados internacionais? Porque grande parte das empresas que conseguem essa ISO 9000, elas conseguem ingressar no mercado internacional. Então, uma empresa pequena que consegue o certificado ISO 9000, ela consegue clientes no mundo todo